adoro fazer esses vídeos aqui, principalmente a esses doutores que se acham que é acima do magistério, que se acha que sabe mais que o magistério, que diz que está refutando o catolicismo. Aqui é o doutor apologeta protestante, Lucas Bandoli, falando do pastor que está causando aquela confusão nesses protestantes. Olha só. Claro que eles vão atacar o pastor, não o que ele está pregando. Cara, não tem como, né? E vejam só as grandes coincidências da vida. Apenas 5 meses após um grande escândalo, onde 18 pastores do próprio movimento que ele mesmo criou denunciaram ele por corrupção, e aí o nome dele ficou totalmente manchado. Já estava, né, antes, né? Porque ele sempre foi... Olha só. Mas 18 pastores. Aqui eles já tá o quê? Degrinindo o pastor para o pastor perder o crédito, porque o pastor está pregando o que nós católicos pregamos. Defendendo a Eucaristia, defendendo Nossa Senhora, etc. Claro que isso aí vai irritar esses 18 pastores. Eles vão fazer de tudo para manchar o pastor. Que o pastor, ele conheceu a verdade. Infelizmente é isso. Olha só. A visão desses doutores. Conhecido por grandes escândalos. Mas depois disso, o nome dele ficou completamente manchado, né? O nome sujo na praça entre os evangélicos. E aí o que acontece? O pastor Anderson Silva está anunciando praticamente isso, né? Nesse vídeo aqui, a conversão dele ao catolicismo, né? Daqui a pouquinho ele já vai estar aparecendo no quadro do ex-pastor Eduardo Faria, como mais um filho que voltou à Santa Igreja. Mas, claro, são as grandes coincidências da vida. Cara, eu não entendo o que esse doutor está defendendo. O rancho dele é contra os apologistas católicos. É perseguir, como Paulo perseguia ali, a igreja. Saulo, por que tu me persegue? Então o foco desses doutores não é pregar Jesus Cristo, não é pregar a salvação, não é pregar João 8,32 a verdade. Esse foco é o quê? Perseguir a igreja de Cristo. Como Paulo, lá dos Apóstolos 9, estava perseguindo ali os cristãos. E Atos Apóstolos 22,4, eu persegui de morte essa doutrina. Não é muito diferente, certo? Sou muito ingênuo, né? Muita gente me pediu para fazer um vídeo sobre isso, muita gente, já faz uma semana aí que o pessoal está insistindo para falar sobre isso. Mas só vai ser mais um protestante, mais um, como o pastor César, que eu coloquei o vídeo, como Rodrigo Mocelin também falando, ou Iago Martins da Teologia falando, essas cambadas de pastor falando contra o pastor. Por quê? Não estão pregando o que eles querem ouvir. Um pastor pregando, ensinando que nós prega. Essa é a rincha. Ele já está atacando o pastor Eduardo Farias, que se converteu, que era protestante, se converteu à igreja católica, agora está dando curso, dando aula. Simples, meu irmão, se ele quer converter a católica, seja bem-vindo. Porque ele não tem como mais, ele como conhecer a verdade, não tem como mais caminhar no erro, acreditar nessas doutrinas, nessas divisões, que nenhuma concorda com a outra. Só um concorda em perseguir a igreja. Eu nunca achei que esse pastor fosse muito relevante, nem acompanhava nada da vida dele. Eu achava que era só mais um pastor aí desinformado, alguém que tem pouco conhecimento do tema, porque é muito comum entre pastores, até mesmo às vezes entre teólogos, você vê um nível de ignorância muito grande sobre catolicismo, até sobre o próprio protestantismo, inclusive, né? Mas enfim, gente que não tem informação apologética e acaba cometendo esses deslizes, né? Às vezes acaba cometendo gafes e tudo mais. Normal isso, né? A gente até tava O pensando foco aqui, agora não é escutar a igreja, a verdadeira ensino, não. É esse estudo apologética. Tito 9, combater que contradiz Tito 9, combater que contradiz a sã doutrina. Olha só. O nosso foco não é ficar fazendo apologética, etc. Não, cara. A verdade já está aí. Será conhecida pela amada igreja. Simples. Infelizmente, esse trabalho que a gente faz usando as pregações, eu não me chamo apologeta, eu prego em cima. Mas a visão o quê? É essa, ó. Tito 9, ó. Fielmente apegada à doutrina da fé, como foi ensinada, ó, pelo magistério.
Não por esses doutores. Ele primeiro, eles atacam, faz aquela lavagem como ele está fazendo ali, depois vai colocar... Eu vi o vídeo todo, mas pelo amor de Deus, pô. É a mesma ladainha. É o mesmo blá blá blá. Olha só. Fielmente apegada à doutrina. O pastor conheceu a doutrina das Apóstolos 2:42. Doutrina da fé, qual foi ensinada. Quando o cara conhece a verdade, como ele conhece a verdade, ele começa a ser usado pelo Espírito Santo. Não seja no Coríntios aquele espírito de divisão. Como foi ensinada, para poder exaltar segundo a sã doutrina, e rebater os que contradizem. É nossa missão rebater esses doutores que contradiz a sã doutrina, que contradiz o magistério. Isso é papel nosso. Combater aquele que difama a igreja. Simples entender isso. Esse aqui é o primeiro vídeo. Claro que não vou ter tempo para fazer tudo, né? Gafes e tudo mais, normal isso, né? A gente até tava pensando aqui em fazer um vídeo para elucidar melhor a mente dele, né? Clarificar melhor as coisas, né? Porque eu não sabia o que ele tinha. Olha só. Vai fazer um vídeo para o pastor lucidar a mente dele para ele voltar para o protestantismo. Porque o que ele está pregando está totalmente errado, que nós protestantes acreditamos. Quem é você? Quem é você, doutor? A verdade será conhecida não por você, pelo magistério. Coluna sustentáculo da verdade. Igualzinho ele fez aquele vídeo lá para o Xandão, porque o Xandão tá meio assim também, querendo se converter católico e tal. Aí ele fez um vídeo para o Xandão não se converter ao catolicismo. Não tem como, cara, não tem como. O protestantismo, ele é uma farsa. Ele vem através de mentira, de rebeldia. Então faça seu vídeo, cara. Não tem como o pastor conhecer a verdade. Não tem como. Quando você conhece a verdade, não tem como você retroceder para trás, voltar no erro. Divisões. O Universal prega uma coisa. A Assembleia prega outra coisa. Os Adventistas acreditam outra coisa. Os TJ acreditam outra coisa. Os Pentecostal, os Neopentecostal. Não tem como, cara. Aí o pastor tá desmantelando, mostrando para os pastores e os seguidores desses pastores que está no erro. Isso incomoda. A ponto de fazer um vídeo refutando, não, você está caluniando o pastor. Só faltou chamar o pastor para um debate, né? O negócio dele é tudo debate. Melhor a mente dele, né? Clarificar melhor as coisas, né? Porque eu não sabia o que ele tinha dito. Aí... Que denominação você é, Lucas Banzoli? Você concorda com a adventista? Você está em comunhão com a adventista? Qual denominação você é? Você é a denominação dos TJ? Você está em comunhão com os TJ? É os mornos? Então não tem como, cara. Vi você debatendo lá com o pastor lá sobre a imortalidade da alma. Debate entre eles. Porque a Universal não concorda com a Assembleia não concorda com a Triangular. E vai nesse contexto. O pastor enxergou isso. Que ponto que está revolucionando e incomodando muitos protestantes. Que a verdade incomoda. Depois que eu assisti o vídeo, aí realmente eu vi que, não, infelizmente o caso é bem pior do que eu pensava. Porque não se trata de uma pessoa meramente ignorante ou desinformada. É muito pior do que isso. É realmente o caso de um mau caráter mesmo. Que ele diz aqui nesse vídeo, principalmente esse trecho que eu vou passar agora no começo, é realmente mau caratismo. Não tem nenhuma outra forma de definir isso, a não ser que realmente se trata de uma pessoa... Quando o cara era protestante, quando o cara defendia a fé protestante, fé não, crença, né? Fé só tem uma, que é a fé que é proclamada romano, né? Liga Romano 8, mundialmente, né? Quando o cara... Aí o cara se revoltou, ou conheceu a verdade, agora não interessa mais para nada protestante. Olha só, você tá entendendo a ideia dos caras? Você já pega a ideia dos caras como funciona o protestantismo. Então, quando ele era protestante, era bem... não era mau caráter, não era mentiroso, não era etc, etc. Agora está quase se tornando ser católico, está errado, está fora. Que linguiça, hein?
Misericórdia. Você como pessoa dá ouvido para esses doutores que passam o dia todo estudando para degrinir a igreja católica. Porque esses caras não trabalham, esses caras ganham dinheiro assim, ó. Com essa mentira. E o povo abraça, porque isso é interessante. Desonesta mesmo. E eu vou passar esse trecho para vocês e vocês me digam se eu tô exagerando em falar dessa forma. Dá uma olhada no que ele vai falar. Então, por exemplo, se eu sou católico e me converto ao protestante, cada denominação vai afirmar que você só é salvo dentro daquela denominação. Então, por exemplo, tem duas broncas. Pô, você é católico. Ó, tu não é de Deus, hein? Tu não tá salvo. Não, beleza, vou virar protestante. Aí você vira protestante. Aí o assembleano diz, só vai ser salvo na assembleia. Aí o presbiteriano diz, não, é só na presbiteriana. Aí o batista, não, é só na batista. Alguma vez você já viu alguém chegar nesse nível de desonestidade? Eu me pergunto, você que tá me assistindo... Aí o Lucas Banz, olha, é tão cara de pau que o pastor tá falando a realidade. Uma vez, quando eu participava da plenitude, os pastores da plenitude não queriam que eu fosse voltar para a igreja católica. E nem a igreja... Por exemplo, vamos dar um pause aqui? Ele vai defender isso aqui, mas é mentira. Por exemplo, o Edir Macedo, o Peg Valdemiro Santiago e a Eugênio Duque, eles estão a briga, um tomando membro do outro. O da Mundial não quer que o da Mundial vai para a Universal. O da Universal não quer que vai para a Mundial. O da Mundial não quer que vai para a Plenitude de Deus. Do Plenitude de Deus não quer que vai para a Adoração da Graça. Essa confusão. Aí o Lucas Banzoli vem falar que o pastor tem essa cara de pau, a promoção, opreensão, ou compreensão, sei lá, porque eles querem refletir isso. Então, um negócio que é, por exemplo, os adventistas do TJ não se concordam teologicamente. Então, olha só, a manobra, em 1 Coríntios 10, Paulo fala o mesmo pensamento. Mateus 12, 25, divisão será dispersa. 2 Coríntios 4, não seja de pessoa que irá proclamar Jesus diferente. Galatas 7, 1 a 2, evangelho. 20 mil, ou 25, já passou esse no Brasil de denominações. Pelo mundo todo, 60 mil. Já ultrapassa, não tem uma dimensão numérica coerente e correta. Porque todo dia surge uma igreja protestante. Porque eu não concordo com o Edir Macedo. Vou lá fundar minha igreja, etc. Eu estou cheio do Espírito Santo. Não, eu tenho a Bíblia debaixo do braço e eu posso interpretar a minha maneira. Olha só. Você que está me assistindo, mesmo católico, você já viu alguma vez na sua vida um protestante assembleiano dizer que só existe salvação na Assembleia de Deus? Ou um presbiteriano falar que só existe salvação Por exemplo, a Internacional da Graça, se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Ali na Internacional da Graça, os membros ali, os pastores, os líderes, não querem que você vá para outra seita. Por exemplo, a seita da Mundial, por exemplo, os de etc. Eu vou citar aqui, vou ficar até amanhã, porque é muita igreja. Por exemplo, o da Universal não quer que você vá para a Mundial. Por exemplo, o Assembleano não quer que você vá para Triangular. Olha o que o pastor está falando. O pastor está mostrando a realidade do mundo protestante. Só um cego que não vê. Por quê? É só Mateus 19. Aqui, ó. 23, 19. Cegos, qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Ó. É Simpson. É cego, cara. Que isso fala uma parábola ali, os caras não estão entendendo qual é o maior. É o altar ou a oferta? Porque é o altar, onde tem consagração, onde tem sacerdote. Simples. Quem não acredita na verdade é um cego. Esses pastores guiam cegos. Porque no grande dia ali, ó,
Mateus. Olha só. Logo no comecinho do Evangelho, Mateus 7, 21, nem todos aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Olha só, você pode expulsar demônios, você pode pular, rodopiar, você pode andar com a Bíblia debaixo do braço, é cego, porque você não obedece o magisterio a quem foi confiada a verdade, que irá combater essas doutrinas errantes, que vai tentar contradizer a igreja usando esses doutores. É cego. Tombarão uns sobre os outros. Ambos vão cair na valeta, na lama, no erro. Porque você pega 1 Coríntios 1:10, ó. Roga-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, e que não haja entre vós divisões, ó. Viver embora no mesmo sentimento, no mesmo espírito, no mesmo sentimento, ó. Harmonia. Paulo falando, não ter outros pensamentos. Divisões. E os caras foram fundar a igreja. E o que o pastor tá falando é realmente verdade, pô. Eu já participei, cara. Tem 20 anos que eu estudo protestantismo. Já participei, cara. Sei como funciona. Quando eu comecei para aprender tudo de Deus, eu tive que me batizar de novo, porque o batismo católico não vale. Quando você é sebreano, você se converte à igreja apostólica, plenitude de Deus, você tem que se batizar de novo. Porque eles não concordam com o que acontece lá na igreja. Aí o Lucas Manzoli quer que o povo como posso falar? Chupa essa manga. Em todos esses anos eu nasci em berço evangélico, já congreguei aí, visitei dezenas de igrejas, já assisti. Qual igrejas? Centenas de igrejas. Milhares de cultos online das mais diversas denominações. Nunca em toda a minha vida eu vi algum pastor dizer uma coisa dessas. E ouvir esse tipo de coisa de um auto-intitulado pastor é realmente algo de embrulhar o estômago mesmo. É um nível de desonestidade. Claro que os caras não vão falar em rede nacional. Isso escandaliza vocês. Por exemplo, nós protestantes não falamos mal de Nossa Senhora, mas vai um culto protestante. A primeira coisa que eles fazem, ela vai celebrar. Nós somos adoradores de imagem, Maria, uma deusa. Então, sem pé, sem cabeça, pô. O que esse doutor tá fazendo aqui é mentira, pô. O pastor tá pregando a verdade, por mais que ele seja protestante. Já pensou o Lucas Manzoli pregar o que esse pastor prega? Tantas pessoas que ele vai arrastar para a verdade? Porque o rancho é contra a igreja. Os inimigos da igreja, eles odeiam a igreja. A salvação está na igrejinha deles, não na igreja que Cristo fundou e instituiu. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Mateus 28, constituiu primeiramente os apóstolos, 2 Coríntios 3:6, que são ministros da nova aliança, os apóstolos que eles escolheram, etc. Que, cara, eu faço vídeos aqui reagindo a ateus, teólogos liberais, os próprios apologistas católicos aí, e sinceramente, nem os mais desonestos eu já vi chegarem nesse nível de desonestidade aqui. É uma coisa assim que ultrapassa o surreal. Nem mesmo na porra. Tá bom, vamos finalizar esse vídeo aqui, que já tá 20 minutos. É só, a escritura condena a divisão. Condena. Gálatas 7:2, evangelho. Se não há 2 evangelhos, por que tem aqui no mundo, no Brasil? O IBGE fala que é 20 mil denominações, mas não, já passou, todo dia surge uma igreja, porque o fulaninho, né, o discípulo do pastor, por exemplo, daquela seita, daquela denominação, fala denominação, né? Eles não gostam quando fala seita. Não concordo com aquele pastor. Eu não concordo com essa doutrina, eu vou fundar minha igreja. Coloco a Bíblia debaixo do braço, eu tenho livre exame, o Espírito Santo me inspira a inspirar a Escritura, a entender a Escritura, eu vou fundar minha igreja. Pronto, acabou. Como aconteceu lá quando o Ageno Duque fundou a sua denominação, arrastou vários pastores da Mundial. Eu me lembro que só procurar aí, pô, a briga do Valdomiro Santiago contra o Ageno Duque. A Ageno tomava os fiéis do Valdomiro, o Valdomiro tomava os fiéis da plenitude. É aquela briga. Aí o doutor fala que nós protestantes não falamos isso.
Bom, se você for lá mundial, a salvação está lá. Não está na Internacional da Graça. Se você for lá na Internacional da Graça, a salvação está lá, não na mundial. Se você for lá na plenitude, a salvação não está lá na mundial nem na graça, está lá na plenitude. Para os TJs, a salvação não está nessas igrejas, está ali nos TJs. Os adventistas não. O dia santo é o sábado, não o domingo. Nós somos salvos, a salvação está aqui na adventista. Se você for pregar a congregação, a salvação está lá na congregação. Simples entender isso. Olha só, para finalizar esse vídeo aqui, ó, Atos, o eunuco ele podia ter esse pensamento. Atos 8:30. Felipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que está lendo? Ele poderia falar: não, meu querido, eu entendo. Sou pastor agora. Sou cheio do Espírito Santo. Vou fundar a minha igreja que eu estou entendendo. Não. Para você entender, ó, quem interpreta a escritura mais séria precisou de um membro da igreja. Pastores não são membros da igreja. Pastores vão defender a sua empresa, pequenos, grandes negócios. Vão defender ali que o Martinho Lutero acredita. Vão morrer defendendo. Olha só, respondeu: como é que eu posso? Se não há alguém que me explique. E rogou a Felipe, ó, que subisse e se sentasse junto dele. Ó. Olha só, cara. Atos 8:30 e 31. Não, Lucas Bonzoli, não. Eu entendo tudo. Tanto que vou fazer um vídeo aqui para o pastor voltar para o protestantismo. Simples entender isso. A nossa missão é essa, cara. Sim. São Cipriano diz: fora da igreja não há salvação. Eclésia nulla salus, né? Por quê? Porque Cristo ele deixou uma igreja que Atos após 2 juntava pessoas para comer da salvação, que tornava membro dessa igreja. 1 Mateus 15, a igreja é coluna da verdade, tem doutrina, tem pastoreio. Simples entender isso. Tem as igrejas históricas, 7 igrejas históricas que tem pedaços da verdade, como por exemplo a ortodoxa, a luterana, são igrejas históricas que tem pedaços da verdade. Essas igrejas aí, protestante, a universal, a assembleia, essas aí que surgiu agora, não tem a salvação, não tem uma liturgia, não tem um pastoreio, não tem uma liturgia, ou não tem uma doutrina. São seitas da brava, cara. O Lucas Bonzoli defende tanto esse mundo protestante, mas qual é a sua denominação? Eu garanto para você, se ele pegar a Bíblia e fundar uma igreja, ele vai arrastar várias pessoas. Porque é assim que funcionam as divisões. E vai saber se não tem por aí também, né? Simples, cara, entender isso. Salve Maria, sou o Sérgio Missionário Roberto. É o primeiro vídeo de resposta a essa mentira desses doutores. Felizmente o pastor está falando a verdade. Pregando a verdade. Aí incomoda mesmo, cara. Pensou se eu pegar a Bíblia e pregar tudo que eu falo aqui lá na praça, onde fica aqueles pastores gritando, berrando, você vê a treta que ia sair, cara. Simples entender isso. Quando os pastores vão lá na Santa Missa, lá onde o Padre Luiz Toro prega, toma um couro, cara. Simples, você poderia catar minha Bíblia e ir lá na praça e pregar aqui, ó. Mas o foco não é esse, cara. Essa discussão teológica não converte ninguém. O que converte é você mostrando a verdade de Bíblia. Como foi pregado, como foi anunciado. Não essas igrejinhas de agora, cara. Felizmente, pô. Felizmente. Salve Maria, sou o Sérgio Missionário Roberto.